Olá, boa noite. Você que está em casa aí, seja bem-vindo à nossa casa virtual, à nossa casa Atitudes de Amor. Que essa noite de hoje possamos levar até vocês a palavra de Jesus para que nossos corações possam se acalmar um pouco mais a meio a toda essa turbulência que estamos passando. Quero pedir para você que está aqui agora conosco na Atitudes de Amor, para que compartilhe essa live, vai no aviãozinho, na setinha que tem aí embaixo, envia aí para 3 amigos que você acha que vai aproveitar, que vai se beneficiar em estar ouvindo as palavras de Jesus. Compartilha e com isso estaremos fazendo bem junto. Quero dizer a vocês que a palestra de hoje, como sempre, ela é muito especial, porque é o que Jesus está nos dizendo. E neste momento, para que nós possamos deixar aviso para aqueles que estão chegando agora a primeira vez, nós teremos a explanação do Evangelho. Em seguida, nós teremos o passe à distância, né, o passe virtual, e depois as vibrações e as orações finais. E aí daremos por encerrada a nossa palestra, tá bom? Você que vai assistir essa palestra depois dessa gravação ao vivo, também seja muito bem-vindo à nossa casa. Neste momento, então, de prece, vamos pedir que os nossos corações possam ser serenados, acalmar o nosso pensamento e buscar a imagem do Mestre Jesus. Que possamos sentir o Teu amor, o Teu amparo, que possamos ouvir com os ouvidos físicos e com os nossos ouvidos da alma. Que possamos tirar daqui hoje o alento que estamos precisando. Que os amigos espirituais possam envolver também o nosso companheiro Lúcio, que fará a explanação da noite com o tema Perdi um Filho e Agora. Que possamos estar em muita paz durante esses minutos com Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Mira. Que a doce paz de Jesus ilumine os nossos corações, mais uma vez, agora e sempre. Como já foi falado, o tema da palestra de hoje é Perdi um Filho e Agora. Antes de nós seguirmos diretamente ao título da palestra, nós podemos imaginar o seguinte: existe um roteiro de morte para todos nós. Primeiro, provavelmente iriam nossos avós, depois os nossos pais, depois nós mesmos e futuramente os nossos filhos. Só que na trajetória da vida, muitas vezes esse roteiro ele não é seguido. Porque muitos de nós pode perder o filho, ou uma filha, ou vários filhos, no decorrer da sua existência. Quando se passa por essa situação, é incalculável para os pais quando passam uma dor profunda como essa. Porque é uma dor inimaginável. Primeiro, por aquela perda que está se tendo. Porque na realidade, eram crianças, eram jovens, eram adultos que, independente da idade, quando estão ocupando a posição de filho, a perda para os pais sempre vai ser de uma forma dolorosa. Em determinados momentos, quando isso acontece, é comum nós participarmos do velório, é comum nós estarmos em contato com aquela mãe, é comum nós estarmos em contato com aquele pai, e na ânsia de querer ajudar essas pessoas, o que nós fazemos? Usamos algumas frases que são chamadas chavões. Olha,
Era o momento dele. Ele cumpriu a missão dele. Olha, nós sabemos agora onde ele está. Ele está melhor do que nós. Isso para nós pode até ser uma forma de querer passar o consolo. Mas nós precisamos entender que quem está recebendo essas frases que são colocadas por cada um de nós com carinho, com amor, não são recebidas no fundo do coração. Porque aquele momento que essa mãe ou que esse pai está passando ainda é muito doloroso. Então essa frase de imediato, ela jamais vai ajudar qualquer um dos dois. Mas aí nós podemos perguntar: o que é que eu faço num momento desse? O que nós podemos fazer é simplesmente fazer aquilo que é mais natural dentro de cada um de nós. Onde nós lançamos um abraço sincero, profundo, cheio de vibrações de amor e carinho para acalentar aquele coração que está ali do outro lado. Fazendo isso, nós já vamos estar fazendo a nossa parte. Porque nós não vamos tocar naquela ferida que está doendo naquela pessoa que vive esse momento. Outra coisa que pode ser feita por nós: vamos nos colocar do lado dessas pessoas. Vamos abrir o nosso coração e falar: olha, eu estou aqui, eu estou pronto para te ouvir. Coloque para fora tudo que você está sentindo. Aí a pessoa vai poder falar aquilo que ela está sentindo. E ela não vai receber aquilo que nós estamos colocando para ela com nenhum sentimento que possa reverter aquilo que ela necessita, que é a calma, o carinho e o amor. Aí ela vai conseguir ser sincera. Ela vai conseguir pôr para fora aquilo que está tirando a calma, o equilíbrio que ela está sofrendo naquele exato momento. Olha, uma situação pior ainda é quando nós falamos assim: não chore, porque se você chorar, você vai estar incomodando o seu filho que está na espiritualidade. Ele vai sofrer com o seu choro, ele vai sofrer com o seu sofrimento. Se nós fizermos isso, nós vamos estar esquecendo do amparo que a espiritualidade leva a essas pessoas. E essa mãe ou esse pai que está chorando, que está colocando todas aquelas lágrimas para fora, naquele exato momento está colocando para fora tudo aquilo que eles estão sentindo. E nós nem imaginamos como isso é de grande importância. Porque se a pessoa vai guardando esse sentimento, se a pessoa vai sufocando esse choro, ou esse próprio desespero de gritar, de falar, ela vai fazer como se estivéssemos imaginando um vulcão, guardando toda aquela sujeira dentro dele. Aí, num determinado momento, ele joga tudo para fora. Em relação a essa dor, é a mesma coisa. Essa dor não pode ser guardada. Ela precisa ser colocada para fora, sim. No auge do desespero, o que a doutrina nos pede, o que Jesus nos pede, o que a espiritualidade nos pede,
é para que não amaldiçoamos a Deus, embora num primeiro momento isso possa até vir a acontecer. Mas ela pede também para que nós não fiquemos nos lamentando a vida inteira. Porque por algum motivo houve uma necessidade dessa situação acontecer. Eu não sei se nós podemos chamar de experiência. Eu não sei se nós podemos chamar de um contrato na espiritualidade. Mas por algum motivo esse filho precisou ir um pouquinho mais cedo na nossa frente. E se nós tivéssemos a possibilidade de imaginar o seguinte: não existe determinados momentos na nossa própria vida que um filho resolve estudar fora, nos Estados Unidos, na Europa, na França. Nós, como pais, a princípio não queremos que nossos filhos façam isso, ou o nosso filho faça isso. Mas, de tanto eles insistirem, nós permitimos que eles vão estudar onde decidiram fazer um curso de aprimoramento de sua intelectualidade aqui na Terra. Se nós, os pais, que estivermos passando por essa situação, pudéssemos imaginar assim, que na verdade o nosso filho não morreu. Ele simplesmente deixou aquele corpo que ele usava aqui na Terra. Mas ele foi fazer uma viagem na nossa frente para, na espiritualidade, ou no reino dos céus, como é chamado pelas outras religiões, ele foi fazer um preparo melhor com Jesus, com Deus, com o seu próprio anjo da guarda. Se nós mentalizarmos assim, é lógico que vai ser a mesma situação da partida do nosso filho indo estudar na Europa. Mas com uma pequena certeza: o filho que vai estudar fora aqui na Terra, um dia ele volta. Um filho que vai fazer essa viagem na espiritualidade, podem ter certeza que de alguma forma ele volta. Quando nós acalmamos o nosso coração, quando nós acalmamos a nossa consciência, quando nós acalmamos a nossa alma através das preces que nós podemos fazer, principalmente no momento em que nós estivermos chorando, nós podemos estar em lágrimas, mas não esqueçamos que aquela prece sincera, que aquela prece que sai do fundo do nosso coração, pode modificar toda essa situação, pode nos dar o acalento necessário que nós estamos precisando, pode aliviar essa saudade. Aí nós vamos mudando o nosso estado de consciência. Aí nós vamos nos equilibrando espiritualmente. Eu sei que não vai ser de uma hora para outra, porque essa recuperação, ela vai necessitar de fases. Essa recuperação para uns pode ser de forma imediata. Ela pode sim acontecer da noite para o dia. Esse processo de equilíbrio, para outros, pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar um ano e pode durar décadas. Mas ela vai acontecer. Então eu falo para vocês, ou para nós, que a prece vai nos ajudar
muito a modificar essa situação, porque nós vamos passar a entender. E alcançando esse equilíbrio, quando nós alcançamos esse equilíbrio, nós não imaginamos quantos benefícios nós recebemos da espiritualidade, do anjo da guarda da Igreja Católica, do Espírito Santo da Igreja Evangélica, enfim, de todas as outras religiões. Porque o nosso coração vai se acalmando e a permissão que vem do alto, pela providência divina, é que durante a noite, quando nós estamos dormindo, nós somos levados para a espiritualidade. Ou nós somos levados para o paraíso. E lá nós encontramos esse filho, essa filha que se foi. E se nós tivermos conscientes de verdade que isso é possível, espiritualmente eles vão nos dar aquele abraço sincero e vai acalmar o nosso coração. Em determinados momentos deste sonho que nós estamos tendo, eles vão falar: olha, eu estou bem, eu estou num bom lugar, eu tenho amigos, eu tenho pessoas que oram por mim. Aí eles vão acalmando aquele sentimento que nós estamos carregando no auge do nosso desespero. André Luiz comprova isso nesse livro aqui, ó, Entre o Céu e a Terra, onde ele fala que lá tem uma escola de mães. E aquele filho que nós perdemos, quando é levado para a espiritualidade, ele é levado para essa escola de mães. E lá ele recebe todo o carinho e o amparo no momento da sua partida, se preparando para desenvolver o seu corpinho espiritual na espiritualidade. Existe um outro livro que se chama A Vida Além do Véu. É de George Valley Owen. Ele é um sacerdote anglicano. Ele fala do atendimento à infância, o preparo para uma nova vida. Porque os nossos filhos, quando saem daqui, jamais eles estão desamparados. Eles estão sendo sempre assistidos por essa espiritualidade que está ao nosso lado. E sendo recebidos lá, eles vão ser tratados com amor e carinho. Porém, é importante que nós saibamos o seguinte: nós jamais podemos ficar chamando. A hora que nós sentimos vontade de chamar, lembremos da prece. Lembremos de mentalizar que ele esteja num bom lugar, que ele possa estar sendo assistido espiritualmente, com muito carinho, com muito amor, para que eles possam estar equilibrados espiritualmente. Se nós não soubermos falar alguma coisa que aquela mãe está necessitando naquele exato momento, quando nós estivermos dando aquele abraço sincero, ou através dessas palavras que estão sendo direcionadas através desse evangelho, eles podem estar intuindo espiritualmente aquela paz que você, mãe, que você, pai, está precisando para acalmar o seu coração. Porque num momento como esses, eles têm permissão de estar ao nosso lado. É permitido por essa espiritualidade que ele esteja ali. Agora, quanto à dor que se carrega, como foi colocado lá no Facebook,
ou no chat da nossa casa, né? Que uma mãe que perdeu um filho há 2 anos. É uma dor profunda, é uma saudade intensa. Mas que nós sabemos também que essa dor precisa ser trabalhada. Ela precisa sofrer transformação. Porque arrancar ela do coração, isso é impossível. Porque essa dorzinha sempre vai estar ali. Vai ser como uma casquinha de ferida quando nós machucamos. Se a gente tiver o dedão do pé machucado, qual é o dedão que dói mais? É aquele que sempre nós estamos dando uma topada. Ou se nós cutucarmos aquela feridinha que criou aquela casquinha, ela volta a sangrar de novo. Em relação à perda de um filho ou uma filha, é a mesma coisa. Porque cada vez que se toca, através da força dos nossos pensamentos, os momentos bons ou os momentos ruins, essa ferida volta a doer novamente. Mas são situações que nós precisaremos vivenciar. Porém, o que eu peço para vocês é para que, primeiro, se for um sentimento de teor inferior, livre isso da culpa. Nós não somos culpados por aquilo que aconteceu. E quantos não ficam pensando, se eu não tivesse deixado ele sair aquela noite, se eu não tivesse dado a chave do meu carro, se eu não tivesse dado aquela moto para ele, ele estaria vivo do meu lado. Talvez fosse uma palavra que você não gostaria de ouvir, mas estava escrito. De alguma forma isso estava escrito. E nós ainda não estamos capacitados para compreender. Porém, precisamos continuar tendo a nossa existência aqui na Terra. Porque é isso que vai nos dar a possibilidade, depois de um determinado tempo, encontrar esses filhos aonde eles estiverem. Porque se nós pensarmos em tirar a nossa própria vida, achando que nós vamos ao encontro deles, nós vamos estar criando um desvio maior. Porque nós vamos estar distanciando por um tempo maior de onde esse filho encontra. Então nós podemos imaginar assim: se meu filho tivesse vivo, se eu pudesse ouvi-lo nesse exato momento, se ele pudesse me mandar uma mensagem, o que ele me pediria? Será que ele não falaria para nós, ó, papai está ali do lado, olha para ele. Meu irmãozinho ou a minha irmãzinha também está aí, mãe. Precisa do seu carinho, precisa do seu amor, pai. Então cuida deles. Porque eles podem ser o caminho do nosso encontro na espiritualidade. Aí nós vamos entendendo que a vida não acabou. A vida ainda continua. O que nos falta ainda é aquela coragem de trabalhar essa dor. Ah, mas eu não consigo sozinho. Eu estou tão desesperado, eu estou tão perdido que eu não consigo sozinho. A medicina ajuda. Um bom psicólogo ajuda. Um bom psicanalista ajuda. Um bom terapeuta ajuda. A medicina, através dos remédios, nos primeiros momentos dessa dor, vai ajudar a nos acalmar. Então nós não podemos deixar essas situações de lado.
Existem pessoas capacitadas para nos ajudar num momento de dor como esse. E nós precisamos abrir os nossos braços, nós precisamos abrir o nosso coração e a nossa própria confiança. E ter a confiança também naqueles remédios que nós estamos recebendo. Mas se a dor, ela é mais profunda, nós precisamos de uma ajuda de teor moral. Em algumas casas espíritas, temos o nome do atendimento fraterno. Em outras casas, tem o nome de DEPOI. Mas são pessoas que estão ali, habilitadas, preparadas para receber esse pai, essa mãe, ou cada um de nós, para conversar, para tentar nos indicar um norte, um caminho que nós possamos seguir, para que não soframos tanto com essa dor que aos pouquinhos está nos matando. Então nós podemos colocar para fora. E naquele momento que nós estivermos conversando com essas pessoas, nosso filho poderá estar até ali do lado, sabe, intuindo aquelas palavras que aquelas pessoas estão falando com carinho, para que nós façamos, para que nós não soframos mais. Voltando à parte dos sonhos, ele vai ser tão real em algumas vezes, que nós vamos sentir o calor daquele filho, nós vamos sentir o cheiro que ele transmitia. Nós vamos ter uma conversa que parece pequenininha, parece que é uma pequena conversa que nós estamos tendo, mas nós não calculamos que o tempo na espiritualidade é diferente. E lá nós temos um tempo gigantesco na conversa com esse filho. E ali ele vai falando tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Faça essa experiência. Quando isso acontecer, analise como você acorda. Se acorda feliz, se acorda alegre, ou se acorda contente. Se isso acontecer, pode ter certeza que aquilo não foi um sonho, não. Foi só uma confirmação daquilo que a gente estava esperando. Mas para isso há uma necessidade de preparo. Sem que a gente saia no desespero de que isso aconteça essa noite. Que isso aconteça quando os dois estiverem preparados. Tanto o filho que se foi, quanto a mãe ou quanto o pai que está vivendo aqui na terra, para que isso aconteça com a maior naturalidade possível. Tem mães que estão sofrendo uma dor tão grande, que saem num desespero muito grande à procura de uma psicografia. Talvez ainda não é a hora, mas a gente quer tanto aquela psicografia para acreditar que ele está vivo. E nessa ânsia de querer isso, nós não nos preparamos espiritualmente. Então essa psicografia não acontece de imediato. Aí nós não acreditamos naquela casa, não acreditamos naquele médium, não acreditamos naquela doutrina. Porque o nosso filho não escreveu. É porque nos faltou alguma coisa. Agora, uma coisa que ajuda muito é esse Pai eterno e Criador de todos nós. Não importa a religião, se é espírita, se é católica, se é evangélica ou se é budista. A partir do momento que nós nos pusermos de joelho, pedindo a esse Pai amoroso que nos ampare, que ampare o nosso filho que está na espiritualidade, pode ter certeza que Ele vai nos atender de uma forma imediata. Ele vai nos trazer tudo aquilo que nós precisamos.
Se for permitido, aquele filho vai estar do nosso lado. Se não for permitido, ele vai trazer alguém que acalente o nosso coração. Para nós já irmos nos preparando para o nosso encerramento, o doutor Bezerra de Menezes, num determinado momento da sua existência, tinha um filho que estava doente, febril, e ele, como médico, estava cuidando do próprio filho. Naquele exato momento em que ele estava cuidando do filho dele, bate uma senhora na porta, porque também tinha uma filha que estava passando por um processo de quase morte. Quando ela bateu na porta, ela pediu para que ele fosse olhar o filho dela que estava passando por uma necessidade naquele exato momento. Aí ele ficou naquela dúvida cruel: é o meu filho ou é o filho dela? O que eu faço? Ele simplesmente levantou seu pensamento em prece, e quando ele fazia uma prece, ele transcendia, ele se ligava com a espiritualidade de verdade. Aí ele falou: que vocês possam cuidar do meu filho enquanto eu vou cuidar daquela criança. E ele foi cuidar daquela criança que estava doente naquele exato momento. Receitou os remédios que ele precisava. A mãe falou: eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. Ele colocou a mão no bolso, não tinha um tostão. Ele deu seu anel de formatura porque ele já não podia mais comprar fiado na farmácia. E aquela mãe foi comprar o remédio. Agora, qual não foi a sua surpresa quando ele chegou na sua casa? Seu filho estava pulando, brincando, porque a espiritualidade deu toda aquela assessoria que ele estava precisando naquele exato momento. Então, se nós pudermos nos guiar por essa história, se nós pudermos nos guiar pelo sentimento de Maria, de Nazaré, que quando viu seu filho na cruz, quis tirar ele de lá para trazer ele para ficar junto com ela, junto ao seu convívio. Mas ela sabia que ela não podia fazer isso, porque ela entendeu os desígnios de Deus, entendeu que a missão dele era aquela. Aí simplesmente ela levantou os olhos para o alto e disse: Senhor, que faça-se a tua vontade e não a minha. Se nós conseguirmos arrancar força de ter essa capacidade de agir dessa forma, vamos encontrar uma força interior muito grande que existe dentro de cada um de nós para modificarmos essa situação, para procurarmos, na medida do possível, entender o que está acontecendo, vivermos mais felizes, na certeza que nós vamos reencontrá-lo novamente, na espiritualidade, ou se for permitido por cada um de nós, que eles voltem a reencarnar no seio da nossa família, como nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, sem tentar ficar fazendo adivinhação se é ou se não é, porque é uma nova história que está começando. Mas podem ter certeza que a doutrina dos Espíritos, que tenta acalentar o nosso coração, nos permite que isso aconteça. Para que você possa receber mais informações, aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados aqueles que estão tentando modificar a situação que estão passando. Existe lá na instrução dos Espíritos a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Ali eles vão tentar nos dar um pouquinho do consolo que nós precisamos. Muita paz a todos. Confiem nesse Jesus, confiem nessa espiritualidade.
porque o melhor está sendo feito para cada um de nossos filhos. Muita paz a todos. Antes de darmos início às nossas preces, quero lembrar a vocês que a Atitude de Amor tem um grupo de pessoas, de voluntários, preparado para atendê-lo através do atendimento fraterno online, pelo Message, aí no Facebook. É só você mandar uma mensagem que será respondido. E pelo telefone, pelo WhatsApp, no 011 98743 9437, que também está fixado aí nos comentários. Se você quer conversar com alguém, ou se conhece alguém que precisa conversar com alguém, desabafar, ouvir sobre o Evangelho de Jesus, passe o contato e aí sim você também estará ajudando, também estará sendo irmão em Cristo. Então, neste momento, deste primeiro momento dessa prece, é um passe virtual, um autopasse voltado para cada um de nós. É um momento que nós vamos nos concentrar em nós. E aí depois nós vamos fazer as vibrações mais direcionadas. Então, quero que neste momento, cada um de você que está aí no seu lar, serene o teu coração, acalme a tua mente e busque a imagem do Mestre Jesus. Um Jesus vivo, alegre, abraçando a cada um de nós neste momento e nos envolvendo no teu amor. E aí pedimos ao plano espiritual, a esses amigos queridos, que uma luz intensa de energias salutares envolva todos os nossos centros de forças, percorrendo a partir dos nossos coronários e vindo por todo o nosso organismo. Pedimos, Pai amado, que as nossas células malsãs, as nossas células doentes, possam ser trocadas por células novas, células sadias. Que essas energias de amor, essas energias de saúde, acalente o nosso coração. Pedimos, Pai amado, sempre segundo o nosso merecimento, que se as nossas dores possam ser amenizadas neste momento. Obrigada, Pai. E neste momento de vibração, quero que unamos nossos corações para que possamos, neste momento, vibrar pelo nosso planeta, que passa por algo que para nós neste momento é novo, que para nós é doído, que possamos vibrar por este planeta, que ele se erga, que ele se cure, que possamos vibrar por todos os hospitais, pelos doentes nos hospitais, pelos profissionais da área de saúde neste momento, que eles encontrem sempre a proteção, o amparo, para que possamos ter o nosso respaldo aqui físico. Uma vibração especial neste momento, unindo nossos pensamentos a todas aquelas pessoas que estão distantes, que perderam um ente querido, que eles se sintam amparados e consolados pelo Pai. Obrigada, queridos amigos, irmãos, por estarmos aqui hoje reunidos em nome do Cristo. Que possamos estar juntos novamente, nós daqui, vocês daí dos seus lares, na próxima semana, em nome do Mestre. Graças a Deus.